Meu nome é Nayara, eu sou a monitora da disciplina Anatomia Aplicada à Medicina 1, do professor Sérvulo, e eu vou tentar toda semana mandar vídeos da demonstração da semana para facilitar na hora do estudo da prova prática. A semana de hoje, que é a primeira semana, vai ser nariz e seios paranasais, e eu vou começar com o nariz para vocês hoje. O nariz, a gente tem que para o estudo ser mais dinâmico e facilitar, a gente tem que ele é dividido em nariz externo e a cavidade nasal propriamente dita. Vou começar pelo nariz externo. O que vocês precisam saber para a prova prática? Nós temos o ápice livre, tá? Que é a pontinha do nariz aqui, a raiz nasal, que também é chamada de ponte, e nós temos ligando o ápice nasal, a raiz ou ponte, o dorso nasal. Tá bom? A raiz ou ponte é esse espaço interciliar aqui, ok? E ela tem uma depressão que pode ser ou não marcada nas pessoas, que é a sela nasal, tá? Ela tá presa aos ossos nasal, tá? Frontal e o maxilar. O nariz, nós temos também as narinas, que são esses espaços aqui. Nós temos duas, né? E elas são delimitadas medialmente pelo septo nasal e lateralmente pela asa do nariz, que é basicamente formada pela cartilagem alar maior. O nariz, ele apresenta 3 faces e 3 margens. As 3 faces nós temos as duas laterais, tá bom? De um lado e do outro. E uma terceira face, que é a face posterior, que fica aqui nas coanas, que é o limite posterior da cavidade nasal. As 3 margens, a primeira delas é o dorso nasal. Então, essa primeira margem, ela dá estética ao nosso rosto, né? E ela é bem marcada, e ela dá uma característica da etnia da pessoa. Ou seja, ela pode ser retilínea, formando aquele nariz mais reto, se ela for côncava, aquele nariz mais arrebitado, convexa, aquele nariz aquilino. Tudo bem? E ela termina aqui embaixo, então, no ápice livre, que é essa saliência arredondada, e aqui em cima, que eu já falei também, na sela nasal. Tudo bem? As outras 2 margens que faltam falar, elas recebem 3 nomes, que são os sulcos, tá bom? Nós temos o sulco nasopalpebral, nasolabial e nasogeniano, de um lado e do outro. É aquele sulco que, quando a gente vai tendo mais idade, vai formando aquele bigodinho chinês que o pessoal fala, né? A constituição anatômica, então, do nariz. Nós temos que ele tem um esqueleto, tá bom? Um esqueleto ósseo, que eu me esqueci de pegar a peça óssea aqui para vocês, mas vale lembrar que são 2 ossos nasais nessa região, o processo nasal do osso frontal e o processo frontal do osso maxilar, tá bom? Então, nós temos os ossos nasais, as maxilas e o osso frontal. O esqueleto cartilagino, nós temos a cartilagem do septo nasal, que vai ficar melhor evidenciada aqui, ó. Nós rebatemos aqui a mucosa nasal e vemos a cartilagem do septo nasal infero-anteriormente. Essa cartilagem do septo nasal, aqui na região do dorso, ela rebate em duas projeções laterais, tudo bem? Dando estrutura ao dorso nasal. Além da cartilagem do septo nasal, nós temos as alares maiores, aqui, encobertas pela pele aqui, e temos também a cartilagem alar menor e podemos ter cartilagens acessórias. As cartilagens acessórias, como assumem posições diferentes, diversas, elas podem receber os nomes daquelas cartilagens, por exemplo, cartilagem quadrada, sesamoide, vomeriana, de acordo com o lugar que ela ocupa entre as cartilagens. Lembrando que essas cartilagens são todas fundidas, então fica complicado também a gente demonstrar na peça anatômica por conta da dissecção da pele e do tecido subcutâneo. Lembrar que nós temos também uma camada muscular, tá? Que são formadas pelos músculos da mímica, os cutâneos da face, que tem a inserção no nariz externo, que é importante saber. Mas como isso foi visto na anatomia do 3º período com o professor Sérgio, a gente não vai ser o nosso enfoque agora. Mas lembrar que nós temos o próstero aqui nessa região frontonasal, temos o nasal, dilatador da narina, levantador do lábio superior e da asa do nariz,
enfim, temos vários, inclusive que mobilizam a asa do nariz, as narinas. E, por último, os dois revestimentos. Nós temos um revestimento externo, que é a pele, tá? Que aqui foi retirada. A pele do nariz, a gente tem que ela tem um pouco de tecido de células, né? Uma camada célula adiposa aqui, exceto aqui no nível do ápice, tá? E essa pele, ela se reflete aqui na cavidade nasal, no vestíbulo, onde a gente pode observar as vibriças, que são esses pelinhos, tá bom? No vestíbulo nasal. E nós temos também um revestimento interno, que é a mucosa nasal propriamente dita, que vai ser falada depois.